E vem conferir a crítica do mangá de Shokugeki no Soma, ou Food Wars. E eu acabei Shokugeki no Soma, o mangá. Mas não foi só isso, eu acabei a coleção de Shokugeki no Soma. Eu consegui comprar os 36 volumes, li os 36 volumes, e agora eu vou trazer a minha análise sobre o mangá. Antes disso, vale destacar, nos próximos vídeos daqui do canal vão ser se vale ou não a pena comprar a coleção. Aqui é a crítica do que eu achei da história, o que eu achei dos personagens, já tem crítica também do anime aqui no canal e agora vai ser do mangá. Bom, Shokugeki no Soma é um mangá que, na verdade, a minha primeira experiência com ele foi o anime. Eu sabia que muita gente gostava do mangá, o anime saiu, e quando ele saiu, a minha primeira experiência foi bem negativa, porque eu não sabia que o anime tinha tanto hate daquela forma como foi. Então, a primeira vez que eu assisti, eu me decepcionei e larguei logo nos primeiros episódios. Depois, eu resolvi reassistir, e quando eu reassisti o anime, eu percebi que não era exatamente aquilo, tinha coisas interessantes, comecei gostando muito desse universo e comprei o mangá. Comecei a comprar o mangá pela Panini quando ele publicou aqui no Brasil. Mas é que eu tava com muitas coleções ao mesmo tempo, o Shokugeki no Soma sempre foi ficando para trás. Até que agora eu finalmente consegui terminar a coleção e ler tudo. Bom, Shokugeki no Soma tem muitas coisas positivas. E por outro lado, ele consegue ter muitas coisas negativas. É como se fosse aquela famosa frase: para tudo que eu encontro algo positivo, eu consigo encontrar um contraponto muito negativo. E por isso que eu falo que Shokugeki no Soma não é uma leitura ruim, não é um mangá ruim de se ler, tem coisas muito interessantes, mas eu não consigo falar que ele é mais do que um mangá mediano, porque ele realmente incomoda em muitos fatores. Mas eu vou começar falando uma coisa que eu acho interessante, a arte. Eu gosto da arte de Shokugeki no Soma. Eu gosto como a obra em si, ela acaba conseguindo destacar muito os alimentos. Claro, os personagens têm boa arte, ele consegue até criar um bom dinamismo para a parte da comida, mas eu gosto muito da arte envolvendo culinária. Isso é uma coisa que tem que tirar o chapéu pro autor, porque antes de você começar o primeiro volume, ele tem uma descrição onde ele fala o quanto que ele estudou culinária durante anos para chegar até aqui. E isso é muito legal, porque você vê que cada prato que ele faz, seja o Soma inventando algum prato, ou seja, os personagens que fazem pratos reais, você vê como não é simplesmente um prato na tela. Não, você vê que realmente tem uma criatividade, tem um estudo, tem alguém que ama aquela culinária que ele está fazendo. Isso, inclusive, já que eu já estou comentando aqui, é bom comparar, porque o anime não tem isso. Aqui, em cada capítulo que você passa, no final de cada capítulo, ele tem a descrição de cada prato. Então, se você quiser fazer os pratos de Shokugeki no Soma, ele deixa você fazer, porque aqui fala, eu usei aqui esse prato vai tantos ovos, tanta farinha, tanto leite, a quantidade de peixe, como você tem que cortar, como você tem que fritar. Aqui estou dando exemplo de um prato, podia ser macarrão, poderia ser um prato com arroz, não importa, aqui tem os ingredientes para você fazer o prato. Eu acho isso muito interessante e mostra mais uma vez o amor que esse autor tinha envolvendo isso. Só que esse é um problema, porque o que acaba aparecendo? Parece que ele estudou muito culinária, e ele queria falar algo sobre culinária. Então o foco dele, o Shokugeki no Soma, é muito mais a culinária do que o universo, os personagens, o mundo à sua volta. E isso acaba se tornando um problema, porque são 36 volumes. Então os personagens têm que ir além do básico. E ele até tenta, mas eu acho que a parte humana desse mangá é que é um problema. Muita gente critica o final de Shokugeki no Soma, e eu não vou ser diferente. Mas, ao mesmo tempo que eu não gosto do final, porque eu acho que o final ele não é ruim, mas ele é decepcionante porque ele acaba meio que do nada, eu entendo porque o final foi assim. Porque quando você pega a Erina e junto com o Soma, eles nunca foram um casal. Eles nunca se prepararam para ser o casal. Por quê? Porque o mangá nunca trabalhou isso. Você pode pegar a Alice também, por exemplo. A Alice é uma personagem que também tem todo um arco dramático que não é tão bem trabalhado. E os personagens são assim. Por que isso acaba acontecendo? Porque o foco dele é a cozinha. Ele explora e desenvolve os personagens o menor tempo possível. É como se em cada arco você soubesse um pouquinho mais sobre o pai do Soma, sobre os ex-cadeiras de lá, sobre os novos cadeiras, até a família da Erina, que é muito importante dentro da escola. É interessante eles ali. Você vê que tem muito conteúdo para se destacar. Mas ele não quer fazer essa parte. Ele não quer parar um capítulo para desenvolver uma parte política da escola. Não, isso fica em segundo plano para poder envolver brigas culinárias. Então isso acaba virando um problema.
Você consegue ver casais se formando, você consegue ver relações crescendo, você consegue ver eles ficando mais fortes, mas ao mesmo tempo você não consegue sentir aquilo, porque essa não é a missão do mangá. Então esse é um problema, porque se fosse um mangá de 12 volumes, ele não teria o sucesso e a qualidade que ele tem, mas mesmo assim, você entenderia, são 12 volumes, é uma competição culinária, então você não tem tempo de desenvolver muitos secundários. Então você entenderia que até o mangá teria uma qualidade maior, porque você ficaria mais, você entenderia mais essa situação. Aqui isso não acontece. Aqui tem tanta coisa em tantos pontos diferentes que poderiam ser explorados, mas não são, porque o foco é a cozinha. E de novo, é difícil reclamar sobre isso quando o foco do mangá é culinária. O nome do mangá é Food Wars, Guerra de Comida, Shokugeki no Soma. Mas quando você pensa nisso, é difícil, porque são 36 volumes, onde tem muitos personagens que aparecem, saem, volta. Até o próprio Dormitório, que tem muitos personagens, alguns começam com o desenvolvimento e se perdem. Por exemplo, tem um personagem no quarto, que a função na república deles, na parte que eles ficam, onde o papel dele é fazer carne defumada. Nos primeiros volumes, ele fica completamente revoltado, porque ele era um grande cozinheiro, mas ele não chegou no objetivo que ele queria, que era passar daquela competição. Então você imagina, olha, um arco dramático, alguém que pode ser um companheiro do Soma, isso não acontece. E isso não acontece porque o mangá joga ele de lado ao longo da obra. Volta e meia ele volta com algum argumento, mas não fazem muito isso. Até os irmãos que são italianos, eles também parecem que vão ser os rivais do Soma, eles têm um arco específico ali, mas você vê que eles não conseguem ir além disso. Então, pra mim, esse é o problema de Shokugeki no Soma. Os personagens visualmente são impactantes, porque ele desenha muito bem, eles cozinham muito bem, você pode até criar uma relação com os personagens, porque realmente eles têm um certo carisma, mas a partir daí, quando você tem que ir mais na parte humana, eles não conseguem. Se não é Soma e se não é Erina, o resto do mangá é praticamente nulo na forma como é desenvolvido. Isso se torna um problema. Não estraga a diversão de ler o mangá, mas ele cansa. Até porque a leitura de Shokugeki no Soma, ela parece leve, mas tem muita descrição, você tem que estar bem envolvido, com muita vontade de querer ler para saber o final. Shokugeki no Soma tem uma boa arte. Shokugeki no Soma tem ótimas batalhas culinárias, que é a premissa. Tem personagens interessantes, e tudo isso faz com que o mangá vale a pena ser lido. Mas como história, como personagens secundários, como desenvolvimento, ele acaba sendo decepcionante. E por isso que eu falo que ele não é um mangá que ele consegue ser acima do divertido, acima do legal de se ler. Porque quando você pensa além disso, não tem tantos personagens que me marcaram aqui. E não me marcaram porque o mangá não conseguiu fazer. Isso acaba virando uma decepção. Acaba sendo aquele mangá que ele tem um potencial para ser melhor do que ele foi. Concluindo, Shokugeki no Soma é um mangá que vale a pena a leitura caso você procure algo diferente para ler, ou você quer espairecer, você quer fazer algo diferente, não vai ser uma leitura ruim. Mas infelizmente, ele tinha um potencial melhor se ele não focasse só na cozinha e destacasse mais os personagens secundários em dar mais arcos dramáticos, arcos românticos, arcos pessoais para eles. Não só os dois principais, que até os principais, que é a Irina e o Soma, eu não acho que eles destacam, conseguem desenvolver tão bem como poderia mesmo eles. E por isso que eu fecho o mangá de Shokugeki no Soma com uma nota 6,5 de 10. Curte fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do mangá de Shokugeki no Soma? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.